Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. Toda semana, você já sabe, nós trazemos um convidado que teve uma vida aqui em Votuporanga, a família. E hoje eu tenho o prazer de trazer um filho de uma pessoa que foi muito conhecida em Votuporanga, na área de comunicação. É uma pessoa que, durante o tempo que viveu em Votuporanga, fez história. Inclusive, ele foi o primeiro a escrever um livro sobre fatos de Votuporanga. Eu estou falando do nosso grande Costinha. Eu estou aqui com o filho dele, o Edivar Costa Júnior. Edivar, muito obrigado por ter encontrado um espaço aí na tua agenda para bater um papo com a gente. O prazer é todo meu. Eu agradeço a você a oportunidade de falar primeiro com você, que já fazia muito tempo que a gente não se encontrava, e falar do meu pai, falar da minha família, é um prazer enorme. Obrigado. Ô, Edivar, o seu pai e a sua mãe, não sei, eles vieram da onde? Como é que eles chegaram em Votuporanga quando... O seu pai é do Nordeste, né? Meu pai é de Alagoas, ele é alagoano. E a minha mãe, ela nasceu em Mirassol. Eles se encontraram porque meu pai veio trabalhar em Votuporanga na Sambra, que era uma algodoeira, né? E a minha mãe, os meus avós acabaram vindo para Votuporanga também, e eles se encontraram aí. Meu pai é alagoano e minha mãe descendente de italiano. Ah, então o seu... Mas lá em Alagoas, quando ele estava antes de vir para Votuporanga, ele já trabalhava nessa área, ele não mexia com comunicação, com rádio, nada disso. Não, na verdade, essa história de comunicação começou em Votuporanga praticamente. Com a Rádio Piratininga, né, quando havia aí com o J. Ávila, inclusive era o gerente e tudo mais, e tinha também a Rádio Clube, que era do Nelson Camargo. Sim. Então, durante muito tempo, ele foi comentarista de futebol, tanto na Rádio Clube quanto na Rádio Piratininga, né? Isso foi muito cedo, a coisa foi muito cedo. Eu me lembro que eu era molecote, devia ter os meus, sei lá, 14 anos e tal, e carregava os fios, que naquela época os fios eram passados direto pelo poste, não tinha internet, essa coisa toda. Tinha Nessa nada época. disso. Então, a gente carregava aquele negócio e tinha, às vezes, uma jogada do concorrente que colocava um alfinetezinho no fio para dar curto e você não conseguir transmitir o jogo. Entendeu? Era uma coisa maravilhosa naquela época. Não, eu falo, cara. Antigamente os fios tinham 200 metros, cento e poucos metros, você tinha que puxar aquilo, né? Era uma. Agora, que ano que ele veio para cá, Edivar? Mais ou menos. Olha, eu nasci em 51. O Odmar nasceu antes, 4 anos antes. A data eu não consigo precisar, mas 40 e qualquer coisa. Vocês quatro nasceram em Votuporanga. Os quatro, nascemos em Votuporanga. O Edmar primeiro, eu no segundo, o Ernesto no terceiro e o Edson no quarto. Tá. 4 homens. Bom, ele veio trabalhar na Sambra e, paralelamente, ele começou a entrar em rádio. Ele fazia as duas coisas. Como é que é? Ou ele saiu da Sambra já para entrar na rádio? Porque a rádio não dava dinheiro. Não, na verdade é o seguinte, quer dizer, ele batia nas 10, inclusive nas 10 que eu digo ele não batia, ele era goleiro. Isso que eu ia falar, ele era goleiro. Foi goleiro, entendeu? Então ele jogava nas 11. Você quer grande ninguém. E ele, a maior parte do tempo de vida dele, ele trabalhou na prefeitura de Votuporanga. Sim. Foi secretário municipal, né? E passou por vários prefeitos, Nabuco, por Dalvo Guedes. Ele foi uma porção de prefeitos aí, ele seguiu como secretário. E a parte de rádio foi, claro, bem depois da Sambra, bem depois. Ele
Durante o período que ele trabalhou na Sérvia, ele também não foi muito tempo, né? Porque ele era meio aventureiro, meio bom vivant, também cantava nos bailes de Votuporanga com megafone, naquele tempo não tinha esses microfones todos, né? Então eu não sei disso porque eu tenho visto fotos, né? Não presenciei, mas ele me comprovou com fotos, né? Agora, o Edivar, ele era um cara que gostava de andar na estica, né? Penteadinho, Sim, roupinha, ele gostava de andar bem vestido, né? sim. Quem sofria muito era minha mãe. Porque, na, ver- é, porque, na verdade, o danado ele que só andava com linho, entendeu? Naquele tempo, linho. E linho para passar era um terror para minha mãe. Pelo amor de Isso Deus. era um horror. E ele era o branco, né? Aquele chapeuzinho tipo Panamá na cabeça, sapato brilhante, duas cores, né? Com aquela Aquele barra branco já. italiana, né? Virado para fora. Exatamente isso aí. Então ele sempre foi muito vaidoso, a verdade é essa. Tanto é verdade que, mesmo nos últimos anos de vida dele, ele era um assíduo frequentador do Votuporanga Clube na natação. Ele não perdia a oportunidade de fazer atividade física, sempre teve ligado à atividade física, até para manter o biotipo, né? O corpinho atlético, né? Ele, ele era incrível, ele era incrível. Bom, então ele começou a comentar esporte porque ele era goleiro, né? Então ele gostava de futebol. Muito provavelmente foi por conta disso, que gostava sim, não tenho dúvida. Mas ele começou essa história de ser comentarista e chegou até a ser gerente da Piratininga depois que o Ávila saiu, né? Que ele foi para Santa do Rio Preto e tem uma rede lá de TV, se não me engano. E aí ele entrou como gerente da Rádio Piratininga e foi tocando, né? Mas ele trabalhou muito tempo também com o Nelson Camargo, né? Lá na Rádio Clube. Trabalhou, Trabalhou. trabalhou. Aliás, não foi através dele que o Edmar também começou a fazer rádio. Que a gente fazia programa. Eu cheguei a me meter nessa história, mas eu era técnico de som, eu só botava a musiquinha para tocar. E o Edmar passou também a fazer rádio lá. Junto com. Meu pai fazia a parte de esportes e o Edmar fazia a parte de comunicação, mas de variedades, né? Ah, então foi daí que surgiu depois o futuro Corujão da Madrugada. Isso já foi aqui em Manaus, É, né? é. Aqui já foi aqui em Manaus. Aí a gente, quando veio para cá, quando eu vim para cá em 68, uns 6 meses depois o Edmar veio para cá e a gente começou a tocar a vida aqui. E nessa brincadeira, o Edmar, naquela época, as emissoras de rádio aqui fechavam meio-dia, meia-noite. E o filho do dono de uma emissora de rádio, da Rádio Difusora aqui, ganhou de presente do pai que era rodasse 24 horas. E aí o Edmar passou a fazer um programa da meia-noite a 1 da manhã, era um programa nacional isso, chamava-se Varig e a Dona da Noite. Isso tinha em todas as emissoras no Brasil inteiro e tudo mais. E da 1 às 4 da manhã, um programa chamado Corujão da Madrugada. E aí a coisa pegou fogo, porque virou Corujão, me chamavam de Corujinha, e a coisa foi aí para fora. Mas começou, foi o velho Costa que ensinou o caminho das pedras para gente. Agora, o Edmar era muito comunicativo, né? Ele tinha ele era ligeiro, né? Coisa. No gatilho, ele era rápido no gatilho. Ele Você era, trabalhou com ele numa determinada época, né? Quando era sim. em Chipará, em Porto Velho. Mas o Edmar era uma cabeça pensante, ele vivia comunicação. Vivia comunicação. E você, Ele teve uma atividade aqui durante muitos anos e ganhou um monte de prêmios aí, internacionais, inclusive. sim. E viu, Edmar, o Edmar, eu trabalhei na UAN em Manaus também. E eu nunca me esqueço, porque eu ficava assim, quando ia apresentar um projeto para apresentar a propaganda, né, para depois o cliente aprovar, eu ficava impressionado como o Edmar floreava, né? Aí um dia eu me lembro que eu escrevi
o roteiro de um filme que era uma pizzaria, não sei, e o Edmar. Não, aí a câmera veio, cara, aí você pega aquele fogo, sabe, ele ia e põe assim. A hora que ele acabava de falar, ele tinha mania de dar mão para a pessoa cumprimentar, né? Aí o cara falou, Edmar, tá muito bom, mas o meu medo é você me vender um tubarão e me entregar um lambari. Porque ele... Né? Na verdade, a publicidade pedia fumaça, né? A gente não sabia o que ia ter ali. É verdade. Mas o Edmar ele foi extremamente criativo, muito, mas muito criativo. Ele tinha uma visão de comunicação extremamente. Ele era um visionário, na verdade, era um visionário. E naquela época, imagina, 50 anos atrás, você inventar de ser publicitário há 50 anos atrás, é um negócio para maluco. E ele era um bom maluco. Né? Não, e uma coisa que uma vez me chamou a atenção, o mídia da UAN chamava Ayrton. E o Ayrton Senna estava ganhando tudo, voando baixo, não sei o quê. E já no final do expediente, cara, o Ayrton chegou para mim e falou assim, os jornais me deram um espaço de graça para homenagear o mídia, o dia do mídia. Aí o Edmar estava ali, né? Pô, Edmar, nós temos que fazer um anúncio agora, o dia do mídia. Aí tinha uma frase do Ayrton Senna que era parabéns, Ayrton. Era uma frase. Na hora, cara, o Edmar falou essa frase. Parabéns, Ayrton, que era o Ayrton mídia da UAN. Você sabe essa sacada, cara, assim, que ele nem pensou. Então eu gostava muito de ver o Edmar com essa criatividade dele. Quando foi criado o estado de Rondônia, né? Que era um território à época, ele, para convencer o pessoal de que deveria se transformar em estado, a grande frase dele, que virou depois a frase do estado todo: uma nova estrela no azul da União. Fantástico. Lembra disso? E porque a gente tem as estrelinhas da bandeira e tudo mais, era uma nova estrela no azul da União. Então, isso chegou o tamanho onde ele chegava, onde ele ia. Eu lembro no filme a respeito, hoje se fala tanto de desmatamento, de queima e não sei o que, de incêndios e tal. A propaganda que ele fez, que ganhou o prêmio internacional, inclusive, foram um monte de palitos de fósforo, formando uma bandeira brasileira, e começou a pegar fogo no palito de fósforo no centro da bandeira e se alastrou por toda a bandeira. Ele falava, temos que cuidar da floresta. Imagina um negócio desse há 50 anos atrás. O impacto. A criatividade dela era muito grande, realmente é. Bom, vamos voltar então para o Edivar Costa, ou Costinha. O Edivar, mas teu pai, desde muito cedo aqui em Votuporanga, ele também era uma pessoa muito ativa na sociedade, porque eu já vi foto dele com o Dr. Walter Eleutério, quando estava começando a construção do Votuporanga Clube, e ele está junto com o Walter, Dr. Walter. Quer dizer, ele participava ativamente das atividades sociais da cidade, né? Sim, porque a grande verdade é que ele não fazia só futebol ou comentário de futebol, não. Ele era um repórter também, né? Então, onde havia uma solenidade, ele estava junto. O fato dele pertencer à prefeitura, que era ligado à prefeitura por conta da secretária e tudo mais, ele também fazia seus discursos e tal. Mas ele nunca entrou na política. Ele nunca foi candidato a absolutamente nada, né? Ele tinha suas participações, e inclusive situações de benevolência. Por exemplo, ele chegou num ponto da vida dele que ele ficou dependente de máquina para fazer mundiais. E ele foi quem foi atrás do senhor Nasser Marão
e convenceu o senhor Nasser Manuel a comprar as máquinas, porque todos eles, inclusive meu pai, iam fazer hemodiálise em São José do Rio Preto. Sim. Ele conseguiu, junto com o senhor Nasser, que ele levasse essas máquinas para a Santa Casa de Votuporanga. Então ele tinha essa coisa que... Ele foi presidente da Sociedade Vicente de Paula, do Asilo Vicente de Paula. Ele tinha essa coisa de viver a sociedade de Votuporanga. Ele vivia Votuporanga, tanto que ele escreveu 3 livros a respeito de Votuporanga. Ele amava Votuporanga, muito, muito, muito. Você sabe, quando eu era novo, garoto, eu em casa tinha aquele primeiro livro dele, que agora me foge o nome. Votuporanga através dos tempos. Votuporanga através dos tempos. Eu adorava aquilo, eu achava... Você sabe quando você acha mágico você ter um livro que fala da sua cidade? Mas para um garoto era uma coisa assim, tal. E ele teve essa ousadia, né? Porque hoje escrever livro já é a coisa mais difícil do mundo. Imagina naquela época, né? Como que era aquilo. E ele também escreveu muito, né? Ele escrevia, eu lembro, para Folha, para Gazeta Esportiva, né? Ele tinha ele não era só em Votuporanga, né? Não, ele tinha uma ligação muito grande. Ele foi, durante muito tempo, o repórter da Folha de São Paulo. E ele escrevia também para a Gazeta Esportiva parte de futebol, de esporte, de uma maneira geral. Mas na Folha de São Paulo, não, ele era um repórter que pegava notícias de Votuporanga, pegava notícias da região e tal, e transmitia isso através de artigos na Folha. Em Votuporanga mesmo, ele tinha colunas nos jornais de Votuporanga, né? Ele sempre gostou muito de escrever. E era um autodidata, né? Ele nunca fez uma faculdade. Ele tinha um diploma de Ginásio. contabilidade. De contabilidade. Contabilidade, né? Mas ele escrevia muito bem, o português dele era impecável, era maravilhoso. E ele fazia com a gente algumas jogadas que a gente nunca teve uma situação financeira maravilhosa. Então a gente tinha algumas limitações. E para você ter uma ideia, Deca, ele chegava à noite com um chocolate sonho de valsa e falava: turminha, vamos fazer agora a nossa Olimpíada aqui. E sentavam os 4 em volta dele, ele falava assim: pedaço de papel para cada um lápis para cada um, e falava: eu quero saber quem vai escrever certinho Gillette. Aí a gente escrevia Gillette e passava para ele. Quem acertava ficava com um ponto, para no final, quem ganhasse o negócio ganhava o bendito do sonho de valsas, tá entendendo? Mas ele fazia isso com a gente com uma alegria que era... E era uma maneira que ele tinha de forçar a gente a estudar, né? E para poder ganhar o presente no fim do dia, né? À noite. Ô, Givari, eu ia falar isso com você. Uma vez eu estava na sua casa, né? Você já não morava mais aqui, mas na casa do teu pai. E eu estudava com o Edson Gil. E a gente estava lá na tua casa estudando. De repente, chega o seu pai e perguntou para a gente: vocês sabem o que é circuncisão? Eu olhei para o Edson, a gente não sabia o que era circuncisão. A gente já estava no colegial, mas não sabia, né? Falei, não. Aí ele foi explicar para a gente o que era circuncisão. Então, assim, eu acho que ele sacava uma palavra nova e ele ia jogar para os filhos, né? Quer dizer, era uma maneira de... Ele tinha isso, né? Sim. Uma figura que... Vou te revelar uma historinha aqui que muito pouca gente sabe dessa coisa. Eu sempre fiquei para a segunda época, no primeiro ginasial, no segundo ginasial, no terceiro ginasial, de matemática. Segunda época. É um negócio horroroso. Chegava no fim do ano, pau em matemática, lá tinha que passar alguns meses ali para estudar, para poder passar de ano e tudo mais. Quando chegou no 4º ano, em julho, ele chegou para mim e falou assim: férias, julho? Ele falou: tem uma surpresa para você. Eu falei: caramba, que legal. E aí?
Ele falou, é o seguinte, eu te inscrevi num curso de matemática moderna. Você vai estudar, vai passar o mês de julho todinho estudando matemática moderna para você aprender e tudo mais. Então ele me jogou nesse negócio. Era ali na Associação Comercial, não, onde era o Piconzé, ali, em Rua São Paulo, Piconzé. Era ali, tinha uma escola. E era de manhã, de tarde, à noite ainda tinha que fazer trabalho para entregar no dia seguinte. Loucura. Quer dizer, o meu mês de férias, ele me botou no negócio. Nessa brincadeira, eu passei a ser professor de matemática. Imagina. Verdade. Passei um tempo aí ensinando um monte de gente aí que estava fazendo até faculdade, estudando comigo lá. Eu, um moleque de 15 anos, dando aula para aquela turma toda. Então, ele tinha essas coisas. Ele nunca chegava. Ele, ele não agredia a gente fisicamente. Ele agredia ali no psicológico. Ele falava, você vai fazer isso agora e tudo mais. E botava a gente para estudar e botava a gente para trabalhar e tudo. Era fantástico. O velho era um figuraço. O Ernesto uma vez contou uma história, diz que às vezes ele levava sorvete para vocês de copinho e tinha aquele que comia devagarzinho, para todo mundo acabar, ficar, né, saboreando. E seu pai falou, quem acabar primeiro ajuda os outros. Que era para acabar com essa farra. Pô, fantástico. Eu acho fantástico a sua tirada. Cara. Imagina, a gente. Claro, quando a gente quando a gente tinha o Edmar ainda, né? Puta que uma pena que a gente tenha perdido ele tão novo. Mas a gente se reuniu os quatro para contar as histórias que o pai, que a mãe. A gente passava a noite batendo papo e tal, por conta dessas tiradas dele e da minha mãe também, né, que era uma figuraça. Hoje vai isso que eu ia perguntar da sua mãe. Ela era uma pessoa, sei lá, mais contida, né? Mas ela também tinha umas coisas. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi ela falando o negócio, eu fiquei pirado. Eu estava lá com o Edson, e a tua mãe, aquele monte de flor, samambaia, né? Acho que tinha uma parreira de uvas, se eu não me engano. Tinha uma parreira. E a sua mãe agora, eu ouvi a sua mãe conversando. Poxa, com quem que ela está falando, né? Aí, esqueci o nome dela, como que era mesmo que ela chamava? Angelina. 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 Aí eu falei, dona Angelina, a senhora está conversando com quem? Com as plantas. Elas também têm sensibilidade. Elas também ouvem. Meu, aquilo ali para mim foi um negócio muito maluco, né? Hoje é comum as pessoas falarem isso, né? Mas naquela época falar que alguém conversava com planta era louco, né? E ela tinha essa sensibilidade. Ela é perfeita dona de casa, perfeita. Afinal de contas, a gente não tinha empregada. Ela tomava conta de 4 filhos e do maridão que gostava de andar de linha, tá? E cuidava dessas coisas das plantas. Por exemplo, ela era a única que podia mexer na parreira. Ela podava a parreira. Ela que fazia isso, né? O pé de coco que a gente tinha no fundo, no quintal de casa, que meu pai adorava porque era coco da Bahia, mas ele era alagoano, ela que colocava sal ao redor do pé do coqueiro para poder ele dar mais fruto e tudo mais. Realmente, a gente chamava ela de Bia, né? Não sei por que também. Angelina não tem nada a ver com Bia, mas era a Bia que a gente chamava. Bia. Então, a Bia era maravilhosa, maravilhosa. Veio com a gente para cá, depois que a gente perdeu o pai, né? Passou uns anos aqui e acabou falecendo aqui em Manaus. Sim. Bom, hoje não tem ninguém da família aqui em Votuporanga. Não, a gente tem primos e tudo mais, mas da família direta mesmo não tem mais ninguém em Votuporanga, infelizmente. Sim. Mas a gente vira e mexe, tá aí, você sabe disso, né? Inclusive vocês vinham na época do carnaval, né? Da mulata dengosa. A dengosa. Quando tinha o carnaval, a mulata dengosa. Porque quando eu saí daí,
não sei se vocês se lembram, a gente tinha um conjunto de música em Votuporanga, né, que era o Projeto 5, era o Zezo, Aren, né? Tinha o Facchini, era o Facchini, tinha O Facchini não é o Rubens, é aquele que tocava piano, né? Que toca, que mora no norte, né? Morava. É esse, isso, exatamente. Ele fabricava as guitarras e tal naquele tempo, Isso, ele fazia guitarra. fazia guitarra. Então, quando a gente veio para cá, a gente veio com. Eu trouxe essa. A gente veio com a banda e tudo mais para cá. Depois não deu certo, porque a gente inventou de ir num baile cantar a música do Vandré naquela época. Caminhando e cantando, então não sei quem, um general lá levantou e falou: vocês fecham, acabam com essa música, eu fecho o baile. Aí acabou com o conjunto, entendeu? Foi uma coisa. Liquidou, liquidou. Então, eu mantive uma relação com música aqui. E o Edmar a gente fazia algumas músicas e tudo mais, e a gente acabou fazendo uma música para a Mulata Dengosa, que era o Dona Beija. Dona Beija. Dona Beija, né? E quando a gente foi para Votuporanga para soltar isso aí lá e tal, ensaiar com o pessoal. E a partir daí, camarada, todo ano a gente estava lá. Meu pai fazia parte da comissão de frente da escola de samba, né? Ele todo bonitão, com cartola, aquela coisa toda, segurando a bandeira da escola de samba. E ele participava. Mas ele cantava também, não cantava ou não? Cantava, ele cantava. Na época, quer dizer, na época, ele foi cantor de orquestra em Votuporanga. É. Cantor de orquestra, ele cantava com megafone. Ele foi cantor de orquestra. Na Mulata Dengosa, ele puxava o samba enredo junto comigo e tudo mais, e a gente levava aí. Mas ele foi cantor durante muito tempo também. A Mulata Dengosa foi um marco, né, no Carnaval de Votuporanga, né, Edivar? Era um... Apesar de eu era da Deixa Cair, mas eu admirava a Mulata Dengosa. Eu lembro desse Dona Beija, o carro, vocês tudo, meu, puxando samba em cima do carro, né? Era uma coisa fantástica. Esqueci a porra. A grande batalha deixa cair. Era um negócio, era um conflito gostoso. Gostoso, gostoso. Lá pro Votuporanga Clube e acabava todo mundo em farra lá. Né? Essa era de verdade. E esperando às 4 da manhã a canja que servia lá no Vilar. Lá no Vilar. Quer dizer, a gente tinha uma vida muito mais tranquila naquela época e gostosa de se viver. Serenata, essas coisas todas que se fazia muito naquela época. E vocês que os quatro cantavam, né? Você, o Edmar, o Edson Gil, o Calô, não sei, o Ernesto cantava também? Canta também? O Edson toca violão também, canta e tal. Eu me formei com dinheiro de música, né? Depois que eu saí, que eu vim para cá, eu entrei numa banda aqui e fiquei até o ano da minha formatura. Aí depois que eu fui embora, aí parei com música e tudo mais, porque não dava para conciliar as duas coisas, né? Mas o Edmar também, violão, a gente sempre tocou violãozinho, e a gente participava de vários festivais aqui em Manaus. Chegou a participar de vários festivais. Ganhamos alguns, perdemos outros, mas a gente fez uma bela história aqui na música. Até porque o pessoal conhecia a gente através da rádio e através da música, né? Pelo fato de eu pertencer a uma banda, né? Muita gente ainda te chama de Corujinha aí ou não? Ou já acabou essa fase? Não, acabou, mas alguns que hoje são meus pacientes, entendeu? Daquela época, ainda eles se sentem até mal me chamam de Corujinha ao invés de doutor. Doutor. Mas até hoje tem gente que me chama de Corujinha, não tem jeito. E esse. Não, porque esse era o seu nome o seu nome artístico na banda, não era? Era, porque eu só fui chamado de Corujinha porque existia o Corujão. Sim. Que era o Edmar. Então o pessoal começou a me chamar de Corujinha na banda e pegou esse negócio.
Não teve jeito. E eu nunca achei ruim. Para mim, tanto faz. Deixa quieto. Né? Vamos tocar a vida numa boa. Mas a relação. Porque o velho Costa praticamente deu tudo isso aí para a gente de mão beijada. Ele foi músico, ele foi escritor e tudo mais. Quer dizer, o legado que ele deixou para a gente foi exatamente esse. Quer dizer, eu fui para a música também. O Edmar foi para a publicidade, que tinha a ver com escrever, com criatividade e tal. Esse foi o grande legado do seu Costa. Esse foi o melhor presente, melhor herança que ele podia deixar para a gente foi isso aí. E ele era uma pessoa bastante envolvida. Assim, a impressão que eu tenho é que o seu pai vivia antenado 24 horas, né? Tanto na política, como chefe de gabinete, como secretário, como no rádio. Assim, ele tinha uma atividade bastante intensa, né? Ele era um cara bastante agitado, né, Edivar? Ele era extremamente responsável, né? Porque quando ele tinha alguma coisa para fazer, ninguém tirava ele do foco. Ele tinha um foco e ele ia atrás e ia fazer aquilo. Eu me lembro quando ele escrevia, estava escrevendo os livros dele, e ele sentava, mas não tinha uma mosca que perturbava ele. Não tinha uma mosca. E a gente, moleque e tudo mais, ainda correndo para lá, para cá e tal, mas ele não, ele sentado ali na máquina de datilografar, né? Olivetti. Olivete, um dedinho para lá, um dedinho para cá e tal. Não tinha essa mordomia que a gente tem hoje de computação, tranquilo. E ele lá e tal, escreve, tira, risca, refaz e tal. E eram livros grandes, de 200 e 300 páginas, uma coisa assim. E ele corria atrás das informações também. Ele buscava muito em biblioteca, essas coisas. Na própria prefeitura, documentação que ele retratava nos livros, ele ia atrás. Então, ele era muito, muito obcecado por aquilo que ele fazia. Realmente é. Porque não tinha Google, né? Não tinha Wikipedia, não tinha inteligência artificial para bolar os textos para você. Hoje é complicado. Edivar, vamos relembrar os livros dele. Bom, o primeiro foi Votuporanga através dos tempos, onde eram notas, né? Aquele livro, notas de pessoas, enfim, da sociedade votuporanguense, né? Esse é o primeiro. O segundo foi o Passaporte para a Eternidade. O último foi o Passaporte para a Eternidade. O outro foi o Milagre Paulista. Milagre Paulista. O Milagre Paulista já era um texto já mais... Não eram notas, né? Isso também. Que é coisa de outro porão e tal. E o Passaporte para a Eternidade foi a vida dele que ele soltou para o papel. Entendeu? E esse Passaporte para a Eternidade, foi a criação dele, o título tudo é dele, né? Tudo é dele. Ele só não escreveu a orelha do livro, ele escreveu tudo. Então, o título foi maravilhoso. Quando ele falou isso para a gente, que tinha escolhido o título de Passaporte para a Eternidade, foi fantástico. Não, o título é muito bom. O título é muito bom. Ô, Edivar, e como que começou essa migração da família Costa para Manaus? Como é que foi isso? Quem foi primeiro? Em 68, eu prestei vestibular para medicina em Ribeirão Preto. Naquela época, a faculdade de medicina aqui de Manaus estava aceitando excedente, que era quem era aprovado, mas não conseguia, pelo número de vagas, entrar na faculdade. E naquela época, o pessoal da universidade aqui tinha ido a Ribeirão para contratar profissionais de lá. Eu falei, caramba, mas isso aí, se eu vim para cá para estudar com essa turma e essa turma está indo embora, vamos embora juntos. Meu pai se envolveu nesse negócio e a gente conseguiu juntar uma turma em Votuporanga que queria fazer medicina. Aí entrou Marchand, entrou Otávio Viscardi, Tavinho. Entrou. Ele chamava ele de Pãozinho, né? Era o Guena, né?
Então teve o Orlando Rosa, que está em Fernandópolis hoje aí. Então tinha uma turma, os Cavalinhos, né, o negro, o branco e o negro. Então foi uma turma de 20 e poucos de Votuporanga que nós conseguimos vaga aqui para Manaus. E aí nós viemos em 68. Eu vim para cá em 68. E aí eu fiquei aqui, eu vim com 17 anos para Manaus. E o pessoal lá em casa preocupado, porque um moleque jogado no meio da selva amazônica, sem conhecer ninguém, quer dizer, conhecer não. A gente tinha o Juan Villa, que já era estudante aqui. E existia aquela fantasia que tinha índio na rua, podia ter, né? Cada vez que a gente se encontrava com o pessoal aí de São Paulo, perguntava, já tem uma onça de estimação e o jacaré de coqueira, né? Da maneira do teu quarto, dá para você pescar no Rio Amazonas e tal. Quer dizer, umas coisas. É uma doideira, né, cara? É. E 6 meses depois que eu estava aqui, o Edmar veio embora. Veio embora. Aí veio, não sei se para cuidar de mim ou para cuidar dele também, mas ele veio. E aí começou a batalha aqui. Quando eu me formei, o Edmar me chamou num canto e falou assim: bom, você já fez o que você tinha que fazer. Pega esse bendito desse diploma, pendura na parede e vamos ganhar dinheiro com publicidade. Eu falei, não vai dar, meu negócio é outro. Meu negócio é medicina mesmo, vou fazer minha residência no Rio, vou estudar e tudo mais. Aí ele ficou só. Ele não teve dúvida, foi e pegou o Edson, que na época trabalhava no Itaú, em São Paulo. E trouxe o Edson para cá. Isso foi em 75, mais ou menos, né? 76. Isso, exatamente isso, que eu fui embora em 74 daqui, né? Voltei fui pro Rio em 74, depois que eu me formei. Então ele trouxe o Edson, 2 anos depois, mais ou menos 76, 77, por aí. E a Luana cresceu demais. Ele precisava de alguém para ajudar na produção de filmes, não sei o que e tal. Ele buscou o Ernesto. O Ernesto, ele era engenheiro, né? E trabalhava numa multinacional em São Paulo. Eu não teve dúvida, o Edmar foi lá e comprou o passe dele. Mas ele veio bem depois, né? O Ernesto foi bem depois, né? Mas, foi bem depois, mas foi uns 5, 6 anos depois que o Edson veio para cá. Uns 5, 6 anos depois. Aí, quer dizer, eu fiquei em São Paulo, fiquei em Votuporanga uma boa temporada, acabamos perdendo o nosso pai. Eles aqui em Manaus se reuniram, me ligaram e falaram: olha, o único jeito da gente voltar a reunir a família é se você vier para Manaus, voltar para Manaus, porque aí a mãe vem junto. Aí eu disse: bom, tá na hora então, vamos lá, novos caminhos, vamos juntar a família de novo e tal. E vim embora para Manaus em 94, 95. A gente voltou a se reunir aqui em Manaus. Agora, você nunca trabalhou na UANA, então? Você sempre trabalhou com medicina? Não, na época que eu era estudante, eu fazia mídia, essas coisas todas. Tá. Né? Eu ajudava na UANA, em campanhas e tudo mais, mas diretamente dentro da UANA, não. Eu ajudava demais na época, a gente saía para filmar, para fazer roteiro e tudo mais, musiquinha jingle, a gente fazia, mas como empregado da UANA, não, porque não dava, faculdade de manhã e de tarde, né? Era muito complicado isso. Por isso que eu fui para a música. Eu nunca tive queda para ser guarda noturno, então eu fui para a música, porque aí ficava mais fácil de trabalhar à noite, entendeu? Ou era músico ou era guarda noturno. Tinha que escolher um dos dois. Eu fui para a música, achei mais fácil, né? Foi isso. E a UANA, não sei se é ainda, mas foi durante muito tempo a maior agência do norte do Brasil, né? Foi, porque não é mais. Agora o ano não existe mais. Não existe mais. Né? Ó, com a perda do Edmar, que era a cabeça pensante da UANA, o Edson tentou continuar. E o Ernesto. Mas a criação era o Edmar. O Edson sempre foi um administrador. Sempre. Né? E o Calô, ele entrou em produção de filmes, quer dizer, ele fazia aquilo, ele não criava roteiro, ele executava roteiro. Né? Se tornou um expert nessa história de filme, de não sei o quê, tá? Mas a cabeça mesmo de que quem vendia e quem criava era o Edmar.
E, infelizmente, com a perda dele, a cabeça do Uana também rolou. E aí eles acharam por bem terminar. Os filhos do Edmar nem trabalharam numa determinada época na UANA, mas nenhum, infelizmente, teve a mesma cabeça que o pai. Então, eles preferiram deixar dentro da UANA e acabou, e, enfim, infelizmente. Agora, é, o grande degrau de sucesso da UANA foi realmente essa campanha da transformação de Rondônia em estado, né? Foi aí que a UANA pegou corpo mesmo, né, Edmar? Né, Edivar? Foi, porque você imagina transformar, você ser responsável para fazer uma campanha publicitária de transformação de um território em estado. Isso implicava um monte de coisa. Muito. A grande verdade é que o Coronel Teixeira, que foi o primeiro governador de Rondônia, Que foi prefeito era de muito, Manaus, né? Ele era prefeito de Manaus. depois foi governador. Ele era muito amigo do Edmar, muito amigo. A gente se dava muito bem com ele, ele era uma pessoa fantástica. E ele escolheu o Edmar para fazer a campanha toda. O hino de Rondônia foi criação da UANA. Eu cantei o hino, gravei o hino para Rondônia. Todas essas campanhas, foi o grande boom da UANA, foi isso aí. Com essa participação da UANA na formação do Estado, abriu os olhos aqui do pessoal, dos políticos de Manaus, né? Aí o Edmar a UANA passou a fazer campanha de eleição, para candidatos e tudo mais. Amazonino Mendes, essa turma. Aí essa turminha frequentava a casa do Edmar, a UANA, toda hora e tudo mais, né? A Amazonina foi, sei lá, acho que 5 ou 6 vezes governador aí do estado e tal. Era o doutor navegador, não, aquele era o Gilberto Mestrinho. Então tinha uma turma grande que frequentava lá. E aí a UANA se manteve nesse patamar durante muito tempo, né? Era a agência oficial de eleições aqui, era a UANA, né? É verdade. Bom, Agora, só um detalhezinho. Quando você montou o seu consultório aqui, você fez uma brincadeira com 606, né? fiz. Fiz. Porque era o número da casa, 606. E a gente, não sei se muita gente se lembra disso, mas 606 era o 606 na nossa época. Era um grande point. Era ali que a gente se encontrava. Eu fiz essa brincadeira, é verdade, eu fiz isso. Pô, você foi esperto com essa. Você achou o detalhe da coisa aí. Eu nunca comentei isso com ninguém. Não, mas eu achei uma grande sacada, porque eu nem me lembro que você pôs, não sei o que, 606. Eu falei, olha lá, o Edivar, cara, tá usando o nosso, a nossa memória, né? Ué, mas é a publicidade, não é verdade? Você busca lá dentro. Eu aprendi um pouco com o Edmar e acabei usando aí, né? Ah, Foi muito legal. o Edivar, e em Votuporanga, que- qual foi a fase, assim, que você acha que foi uma fase de glória para você, que se relembra muito? Foi uma fase de amizades, de frequentar bailinhos, né? Brincadeiras dançantes. Como é que foi a sua juventude aqui? Bom, sempre conviu comigo que a gente, quando tinha 13, 14 anos aí, não tinha muita coisa que se fazer em Votuporanga, Não. certo? Não tinha. Ou era o futebolzinho, era nadar no Rio as Guerras, a gente chamava naquela época, mas lá no, né? Que era uma fazenda que passava um rio lá, a gente ia acabar nadando lá. Era os ali. Sempre foi muito tímido, na verdade. Os caras falam assim, pô, mas você cantava em baile, não sei o que e tal, e fala que é tímido. Não, eu sempre fui muito, muito fechado.
E tem a coisa do violão. A gente participava de rodinha. Ó, o Edmar me falou uma vez, falou assim, olha, se você aprender a tocar violão, você vai ser o dono da rodinha. Porque todo mundo vai ficar em volta de você. Então, aí aprendemos violão e tal. A vida em Votuporanga naquela época não tinha grandes coisas, mas era você ir para o IE. Eu lembro que eu participei do time de tênis de mesa do IE, ganhamos o torneio em Fernandópolis, contra o Fernandópolis e tal. E gostoso daquela época era exatamente isso, era ter essas rixas que a gente tinha, principalmente com o Fernandópolis, né? E aí tinha a equipe de vôlei, o grande tchan era fazer parte da equipe do IE daquela época, né? E você, Cara, e você lembra, Edivar, quando tinha jogos intercolegiais, sim, que a gente sim, levava atleta de outras cidades para ficar na casa da gente durante os sim, jogos, né? exatamente isso aí. Então havia Exa- um. É isso, se você vê, imagina, né, cara? Tenta imaginar hoje você pegar um atleta e levar para tua casa hoje para passar uns dias com você lá porque está tendo uma competição. É inviável, inviável. Mas naquela época, pô, era um prazer enorme. Eu falo para os meus filhos, falei, olha, vocês não têm ideia de quão maravilhoso era, por exemplo, chegar em Corpus Christi e a gente passar a noite fazendo o tapete e tal, com serragem, com não sei o quê. Vocês não têm ideia do que é isso. Não, e eu Né? A falo, e gente, eu falo para esse pessoal o seguinte: a gente, nos dias anteriores, na casa em que ficavam as serragens, as coisas, o pó de café que a gente juntava, a gente passava a noite acordado para outra turma não ir lá roubar os nossos. Sabe, a gente ficava vigiando, né? E de manhã a gente estava lá fazendo que era o professor Laerte e o professor Geraldo, algo, que faziam os ele, desenhos, né? ele pode não ter os desenhos, todas as molduras que ele tinha para dele e tudo mais. E passava, o professor passando com a garrafa térmica de café, porque era frio desgramado naquela época, né, Felipe? E a gente tomando um cafezinho. Quer dizer, você tenta imaginar isso hoje, né? E vou por nada. Sinceramente, não tem como você fazer uma coisa dessa. Mas a gente fazia. Serenata. Quantas serenatas eu cheguei a fazer em Votuporanga? Em muita. Então, aquele ambiente daquela época, de amizade, inclusive, era muito forte. Você tinha grandes amigos naquela época, né? E a gente conseguia tocar uma vidinha muito boa aí. Não, não, eu conversei aqui, não me lembro com quem, que ele falou o seguinte: naquela época, a gente tinha relativamente poucos amigos, mas eram amigos da gente olhar na cara. Hoje você tem muitos amigos, mas são amigos virtuais, né? Então, antigamente era aquilo de você brigar pelo teu amigo, se ele tivesse certo ou errado, não importava. Então havia aquele grupo, né? A gente não tinha o que fazer, mas a gente passava o tempo com os amigos, né, Odivar? Porque a gente tinha a oportunidade, por exemplo, de tomar o sorvete ali na praça. Lembra do. Como é o nome? Um sorvete. Tinha. Que delícia! Que delícia. Que delícia. Né? A gente ia para a praça, pô, lá que tem uma fonte luminosa, né? Se Sim. sentava ali, bater papo até de manhã. Você tinha a oportunidade de fazer esse tipo de coisa com uma roda de amigos que eram realmente amigos, né? A gente podia confiar nos colegas nos amigos que a gente tinha. Hoje é muito mais complicado isso aí. É muito chega a ser cruel com a gente. Não, hoje eu acho que hoje a vida é mais cheia de opções, né? Mas eu sinto saudade daquele tempo que a gente era tudo tímido. Namorar, quando você pegava na mão, você ficava 3 dias sem dormir. Sem Não é lavar a verdade? mão. Não, Sem não é lavar a verdade? mão.
Não, Edivar, e eu estava comentando que quando a gente ia no baile do Votuporanga Clube, tinha umas amigas que elas abraçavam a gente para dançar, aquilo nos davam. Todo mundo queria dançar com elas, né? Porque E era. maravilhoso isso aí. O problema era quando a gente levava uma tábua, né? É. Aí, não sei se o pessoal sabe o que é tábua aí, mas a gente chegava lá, vamos dançar e falar, não, era o fim da picada. Era o fim da picada. Mas era maravilhoso esse tempo aí. O cinema, balinha, balinha de tutti-frutti, não sei o quê, dá pra menina só pra sentir o hálito dela, porque beijo jamais, cara. Beijo jamais. Mas o que a gente conseguia era pegar na mão, pô. É, É? E olha, é verdade. E era uma maravilha. é, Edivar, nós já estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Quero te agradecer e deixar aí, você quer colocar mais alguma coisa do teu pai, da tua família? Estamos aí para ouvir. Não, Zeca, primeiro te agradecer muito essa oportunidade de falar um pouco da minha família aí. Mas eu queria agradecer muito, especialmente ao povo de Votuporanga pela maneira como receberam meu pai, como conviveram com meu pai e com as lembranças que meu pai tem tido aí em Votuporanga, por exemplo, no museu, que tem o nome dele, e algumas peças dele estão lá no museu. Então, o amor que a gente tem por Votuporanga é um negócio muito grande, exatamente por conta disso. Além da gente ter nascido aí, a minha família foi muito bem recebida pela cidade, muito bem. E eu acho que meu pai marcou um pontinho na história de Votuporanga aí, e apenas com a passagem dele pela cidade. Então, agradecer você, agradecer Votuporanga pela acolhida que deu a minha família aí. Muito bom. E não esqueça que eu ainda vou voltar várias vezes aí para. Não sei se ainda tem o pastel do Taquimbar, para comer um espeto lá no lanchopão. A gente ainda gosta dessas Tem que coisas. lembrar, tem que voltar. Tem esse sabor na nossa memória, né? E tomar cutuba, né? Com certeza, claro. Vamos tomar tudo. Agora, vocês têm que vir mesmo aqui para a gente fazer uma rodinha de samba. Eu não canto, não toco, mas eu sou um bom espectador, sou um bom ouvinte. Convite, é? Tá bom. A gente vai, qualquer hora dessa a gente aparece por aí. Fique tranquilo. Edivar, muito obrigado, então. Eu agradeço a sua presença, foi muito gostoso. E você sabe que eu admiro muito seu pai e aprendi muito com ele. Desde pequeno eu admirei. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pela oportunidade, Zeca. Um abraço a todo mundo aí. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu e nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.